Um japonês usando pijama muito colorido acorda em um quarto branco e vazio, sem portas nem janelas aparentes e sem teto. Ao se aproximar de uma das paredes para observar mais de perto, ele encontra algo peculiar saindo dela, uma protuberância em formato de membro masculino. Após catucá-la algumas vezes, ele pressiona a ponta e centenas de anjinhos começam a rir, surgindo do chão e das paredes, ficando apenas por alguns segundos antes de retornarem. No entanto, há uma mudança. Agora, todos os seus membros estão saindo das paredes e do chão. Essa fase é conhecida como aprendizagem. Enquanto ele cheira o dedo que tocou o botão de um formato estranho, o homem grita de medo, seguido por pedidos de ajuda para quem estiver por perto ajudasse ele, mas isso não teve sucesso. Ele decide então começar a apertar os diversos botões para ver o que acontecia. Cada vez que ele apertava um botão, um objeto aleatório caía na sala, desde uma pequena escova de dentes até um grande vaso. Ao pressionar o mesmo botão novamente, o mesmo objeto reaparece, e é assim que ele descobre que esses conceitos se aplicam a um botão específico, o qual lhe proporciona uma grande pilha de pauzinhos. No entanto, sua diversão é interrompida quando ele pressiona um botão ao lado dos pauzinhos e um carrinho sai da parede e o atinge nas suas pernas. O próximo botão que ele aperta, após gritar de dor, se transforma em uma bunda que solta gases em seu rosto. Horas depois, o homem acumula uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala. Ao jogar a bola na parede, ele aperta um botão que lhe dá sushi, e isso o deixa animado, pois ele está ficando com fome, mas percebe que está faltando molho de soja, e ele pede aos seus superiores, mas como sempre, não obtém resposta. Então ele pressiona repetidamente um dos botões até conseguir um monte de sushi na frente dele, mas ainda sem o molho. Desistindo, o homem começa a comer o sushi, que ele acha bastante delicioso. Assim que termina o último pedaço, ele aperta o botão para mais sushi, ficando furioso quando finalmente uma garrafa de molho de soja aparece. Com raiva, ele empurra a garrafa para fora e pressiona um botão diferente, obtendo um par de óculos 3D antigos. Ao colocá-los, ele consegue ver um anjinho apontando para o seu membro e fica feliz, pois acredita ter encontrado a resposta. No entanto, depois de pressionar esse botão específico, tudo o que ele recebe é uma contagem regressiva e uma bunda gigante aparecendo de cima para soltar gases em cima dele. Algumas horas depois, ele leu 5 volumes de um mangá que ele acha muito divertido, mas quando ele pressiona o botão para obter o sexto, ele obtém o sétimo. Frustrado, ele começa a tentar outros botões, que lhe dão o 8, o 9, mas ainda não o número 6. O último botão que ele tenta reserva uma surpresa importante para ele. Ele revela um trecho da parede que esconde uma porta atrás dela. O homem comemora a descoberta, mas empolgado, perde a noção de qual botão é aquele que abre a saída. Ele tenta um aleatoriamente e, surpreendentemente, vê um homem tribal africano correndo de parede em parede. O próximo botão faz a água cair em sua cabeça. O terceiro acaba sendo o que ele precisa, e assim que a parede se abre, ele corre em direção a ela, apenas para vê-la se fechar em seu rosto. Sua segunda tentativa termina da mesma forma, e é então que ele percebe que a porta continua aberta, contando que o botão esteja sempre pressionado. Então ele começa a tentar diferentes maneiras de alcançá-lo. Primeiro, ele se posiciona como um corredor e pressiona o botão com um pé. Em seguida, ele acerta com um mata-moscas na medida do possível, esperando que a distância faça diferença em seu tempo de reação. Nenhum desses métodos funciona, nem puxá-lo com uma corda ou atingi-lo com um ar, enfim. Seu próximo plano é subir no carrinho e empurrá-lo depois de apertar o botão, mas depois de algumas tentativas, ele aceita que simplesmente não consegue controlá-lo. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter a ponta do botão para baixo. Ele coloca o enorme vaso em cima dela, mas o botão consegue se levantar novamente. Então, o homem chega à conclusão de que precisa encher o vaso para torná-lo mais pesado. Primeiro, ele tenta o botão de água, mas é inútil. Não importa quanto ele tente redirecionar a água, ela só cai sobre ele e em nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa envolve encher o vaso com sushi, mas ele fica tão pesado que ele nem consegue pegá-lo. Além disso, o gargalo do vaso é muito estreito para sua mão passar. Então, o homem não tem outra escolha senão usar os pauzinhos e remover o sushi peça por peça. Momentos depois, uma vez que ele removeu o suficiente, ele mal consegue pegar o vaso, mas mesmo assim ele consegue aproximar ele dos botões. Chegando lá, ele descobre que perdeu o botão novamente e precisa colocar o vaso no chão. Ao tentar pressionar o botão, o homem tribal africano sai e acidentalmente esbarra no vaso, fazendo o vaso rachar e quebrar ao meio. Isso leva o homem ao limite, que enquanto enlouquece, grita sem parar, encontra o botão certo e começa a cobri-lo com sushi. Isso é claro que também não funciona, e o pequeno membro aparece no meio do arroz. Então o homem tenta cobrir o botão com fita adesiva e também a placa de aço, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para lidar com a dor causada pela porta, toda vez que ele bate em suas costas, ele vai tirar um cochilo. O homem sente vontade de escovar os dentes e aperta o botão para pegar água, mas como ele é cabeçudo, ele clicou o botão errado e acabou revelando uma corda caindo do teto. E isso instantaneamente melhora o seu humor, pois lhe dá uma ideia para um novo plano. Ele abre
a porta e usa a corda para se balançar pela sala e fazer isso antes que a porta se feche. Infelizmente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa, ele descobre que está trancada. Ele volta para o quarto a tempo antes que a porta se feche, embora acabe sendo atingido por ela de qualquer maneira. E frustrado, ele chuta a parede, ativa um dos botões e revelando uma chave flutuando no meio da sala, assim como aconteceu com a porta. No entanto, a chave desapareceu quando o botão é pressionado novamente. Então o homem precisa encontrar uma maneira de manter a chave no quarto e a porta aberta. Primeiro, ele precisa encontrar o botão novamente, pois se distraiu e o perdeu. Observando mais ou menos onde seu pé teria caído quando ele chutou a parede, ele escolhe um botão, apenas para fazer um cachorro sair da parede e latir para ele. O mesmo acontece com o próximo botão, mas felizmente a terceira tentativa é bem sucedida. Mantendo os olhos e a mão apontado para o botão, o homem dá alguns passos para trás e pega um pedaço de sushi que ele leva de volta para a parede para marcar o botão correto. Quando ele pressiona o botão, o cachorro sai novamente. Dessa vez ele encontra o botão mais rápido e prossegue com seu plano. Faz a corda aparecer e balança nela para alcançar os diferentes botões, mas ainda não é o suficiente. Ao cair no chão, ele vê um desentupidor que conseguiu de um dos muitos botões e tem uma ideia de como resolver seu probleminha. Ele pode usar o desentupidor para tocar na parede e se empurrar para mais longe. Depois de uma tentativa fracassada, o plano dá certo e a combinação de balançar na corda e empurrar-se com o embolo permite que ele pressione o botão da chave, pegue a chave e pressione o botão da porta e alcance a porta antes que ela se feche. Ele não tem tempo a perder e enfia a chave na fechadura, girando-a rapidamente, mas ao tentar abrir a porta, ele encontra uma surpresa desagradável. Havia também um cadeado separando a parte superior, exigindo 3 números para ser desbloqueado. O homem sai correndo, sendo atingido pela porta ao fechar e, frustrado, lança o embolo à parede oposta, ativando o botão que libera o homem tribal africano. Ao observá-lo passar, ele nota algo. Há 3 números pintados em sua testa, que deve ser a combinação necessária. Com um tempo limitado atrás da porta, o homem passa pelo processo de balançar na corda e saltar 3 vezes, uma para cada número a ser inserido. Na terceira vez, ele permanece lá e abre a porta, que está um pouco emperrada e precisa ser empurrada com mais força. E finalmente ele consegue abri-la, mas a parede atrás dele se fecha, deixando-o preso sem espaço suficiente para completar a abertura da porta. Desolado, o homem senta-se no chão e começa a chorar, lembrando-se de toda a diversão que teve com os objetos obtidos dos botões. Ele também havia sido trancado ali, mas pelo menos tinha espaço para se mover e se entreter, e agora ele percebe que não apreciou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa em seu rosto, vindo da parede da esquerda. Ao tocar, encontra uma rachadura indicando que é falsa. Sem perder tempo, ele abre o painel e corre dali, logo chegando a um corredor misterioso, flutuando em uma área escura. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando finalmente alcança um quarto, seu cabelo está mais comprido e as cores de seu pijama desbotada. Esse quarto também está vazio e a porta se fecha assim que ele entra, mas em vez de anjinhos, há anjinhos adultos aqui, que também desaparecem na parede e deixam apenas seus membros de fora, para serem usados como botões. Esta é a fase conhecida como prática. Enquanto isso, em uma cidade do México, a família do pequeno Antônio está preocupada porque seu pai, um lutador conhecido como Scargot Man, está agindo de forma mais estranha do que o normal. Sua esposa acredita que isso pode ser devido ao próximo oponente ser mais jovem do que ele, mas o avô ressalta que o que importa é a experiência e não a juventude. Scargot Man é pego por sua filha e irmã Karen em seu caminhão, e ela o leva ao ringue de luta para que ele possa começar a se preparar cedo, o que incluiu a trocar de roupa e rezar para a viagem. Na escola, Antônio está sendo intimado por seus colegas por apostar em Scargot Man, sendo chamado de perdedor e fraco. Conforme a hora do jogo se aproxima, a irmã Karen pega sua van novamente e busca Antônio e seu avô para levá-los a assistir um homem Scargot em ação. No entanto, Karen fica, mas Antônio e seu avô encontram alguns dos últimos assentos disponíveis para eles antes do show começar. A primeira equipe a entrar no ringue é a Noten Togi Ones, formada por Super Demônios e Tequila Joy. Em seguida, Scargot Man e seu amigo Silver Eagle entram com o nome de equipe Beige Me Muito. Silver Eagle é o primeiro a lutar por sua equipe e tem um começo brilhante, mas logo é dominado quando os Durões do Norte lutam contra ele e em conjunto. Em vez de 1 contra 1, eles continuam fazendo gostos para Scargot Man, pedindo que ele se junte à luta, mas ele se recusa a fazer isso, até que Silver Eagle faça um truque para fazer o Super Demônio e o Tequila Joy se chocarem um com o outro, permitindo-lhe escapar. Scargot Man também é rapidamente dominado, mas justo quando seu oponente está prestes a acertá-lo com uma cadeira, o homem na sala misteriosa pressiona um botão do membro e faz com que Scargot Man estenda magicamente o pescoço e nocauteie os 2 oponentes com um golpe de cabeça.
cabeça. Na sala, nada acontece, o que chama a atenção do homem para que ele continue pressionando o mesmo botão, fazendo com que Scargot Man nocauteie Silver Eagle, o árbitro, Antônio e até mesmo a campainha. Sem ver resultados, o homem começa a experimentar botões diferentes. Um faz com que o cantor de uma banda de metal cuspa fogo sobre seu público durante um show em Los Angeles. Outro faz com que um mágico russo falhe em seu truque ao tentar fazer o seu assistente desaparecer. E o terceiro faz um homem na China latir para os seus próprios cachorros. O homem está prestes a desistir quando vê uma luz vindo de cima e percebe que, ao contrário da última sala, aqui não há teto e ele pode ver os anjos voando ao longe. Ele decide tentar algo completamente novo dessa vez. Em vez de apertar os botões dos membros, ele usará para escalar as paredes. E o pior é que funciona, e toda vez que ele agarra um botão com as mãos ou pisa nele com os pés, algo incrível acontece na Terra. Desde o desabrochar das flores até a morte de um elefante. Quanto mais alto ele sobe, mais complexos se tornam os efeitos. Não é mais apenas a natureza, há também a humanidade, com coisas pequenas e grandes, como uma torradeira e o pouso na lua. No momento em que ele chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem estão compridos, e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele também pode flutuar, assim como os anjos, e aproveitando toda a experiência adquirida com o treinamento nas salas anteriores, ele assume o papel de Deus e começa a escolher intencionalmente os maiores sucessos da humanidade, em vez de apertar os botões aleatoriamente. Ao concluir, ele se encontra cercado por penas em vez de paredes e entra em um portal brilhante que o leva ao último quarto. Este quarto tem os continentes nas paredes e um enorme botão de membro que o homem está prestes a pressionar. Esta é a fase conhecida como futuro. Bom, turma, se você assistiu esse recap até aqui, se inscreva no canal, comente aqui abaixo o que você acha que aconteceu no final dessa história, deixe seu comentário aqui abaixo, assista esse recap que está aparecendo na sua tela agora. Eu vou ficando por aqui e até o próximo recap.